Vocês já estão prontos para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Então abram suas Bíblias. Livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao 2. Que Deus continue abençoando grandemente esse ministério de louvor. E o suor de vocês botam aí na conta do irmão Eduardo. Ele vai estar consertando aí o ar-condicionado. Não é você não, rapaz. Eduardo já anda assombrado. É outro Eduardo. Mas ele vai vir consertar o ar-condicionado da gente aí, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando sua igreja, avisando a todos que nós, durante esse período da pandemia, temos mudado o nosso procedimento do ofertório. Temos feito o ofertório ao final e você que quiser, você pode trazer e entregar a sua oferta no altar do Senhor ao final do culto. Nós vamos estar orando pelas ofertas e você pode estar trazendo a sua oferta no final. Amém, meu irmão, pode botar aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Todos acharam? Amém. Apocalipse capítulo 4, do verso 1 ao verso 2. Apocalipse 4, do 1 ao 2, diz assim: depois disso, tive outra visão, e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse: suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. E no instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono, com alguém sentado nele. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, o lugar, Senhor, aonde nos sentimos seguros, o lugar, meu Pai, aonde encontramos descanso, um lugar, Senhor, aonde encontramos a tua paz. Nessa noite, Senhor, pedimos mais uma vez que pela tua misericórdia, pela tua graça, revela para nós, Senhor, os segredos da tua palavra. Deus, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, tendo total liberdade em nosso meio, e que ele possa, Senhor, trabalhar de uma forma individual, trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor quer a cada um dos teus filhos que aqui entraram nessa noite. Clamamos ao Senhor pela tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós vemos a declaração de João, escrevendo aqui a revelação que ele teve, enquanto estava ali na ilha de Patmos, a Bíblia vai mostrar que, depois de uma experiência que ele tem com o nosso Senhor Jesus já ressurreto, depois da visão que ele tem de Jesus em um corpo glorificado, a Bíblia diz aí que João agora ele tem uma nova visão. João tem uma visão de uma porta que se abre no céu. João diz: eu vi uma porta aberta no céu. E eu quero com você nessa noite entender algo da parte de Deus. Porque, queridos, portas, elas têm uma utilidade, portas elas têm uma função. Você pode ter espaços reservados, você pode ter cofres bem guardados, mas por mais que um espaço ele seja munido de toda a segurança possível, para que você possa adentrar nesse espaço, nós convencionamos um significado e um sentido para esse ponto, aonde nós temos, que faz com que haja uma possibilidade de transferência do ambiente exterior para o ambiente exterior. Nós convencionamos o que é uma porta. As crianças, elas têm noção do conceito de portas. Existem vários tipos de portas. Existem portas grandes, portas pequenas, porta de madeira, porta de ferro. Existem portas compridas. Existem portas que abrem dos dois lados, existem portas que abrem enrolando, existem portas que abrem empurrando. Existem portas que já estão penduradas, mas todo mundo tem na sua mente o conceito e o significado do que é uma porta. E por que no céu precisou agora de uma porta? Por que que João, ele vê a figura? João estava em uma dimensão e ele tem agora uma outra visão. Ele tem uma visão do céu, mas João entende que o céu não estava totalmente aberto. João entende que ele simplesmente não teve uma visão e o céu era tudo e qualquer um podia entrar.
A visão que João tem é agora como se você pudesse entender, o céu fosse um lugar reservado, o céu fosse um lugar separado, e não é qualquer um que entra, e não é por qualquer lado que entra no céu. Se eu lhe perguntar por onde entra na rua, você vai ficar confuso, porque rua não tem porta. Existe uma rua de 7 portas, mas não tem porta na rua, é só o nome da rua. O nome da rua é Rua 7 Portas, mas não tem porta na rua. E se ele perguntar como entra na rua, você vai dar risada de mim, porque a rua é um lugar aberto, é um lugar que não existe necessidade de seleção de quem entra e de quem sai. A rua é pública, você pode entrar na rua, mas na sua casa não é qualquer um que entra. E para entrar na sua casa, você estabeleceu um espaço específico, que você tem a chave, você tem o controle, só entra na sua casa quem você permite, porque na sua casa tem uma porta. E eu quero lhe dizer nessa noite, que João, quando teve uma visão espiritual, ele entendeu, que o céu não é qualquer um que vai entrar, o céu não é um lugar aberto, o céu não é um lugar que qualquer um que sai dessa dimensão e entra na outra vai ter acesso à morada de Deus, porque quando ele tem acesso ao céu, ele diz que ali no céu, ele viu o trono de Deus estabelecido ali. João esteve no lugar santo, no lugar onde a presença de Deus está estabelecida, ele teve na morada de Deus, mas para entrar na morada de Deus, tem que passar pela porta. Não é qualquer um que vai entrar pela porta, não é qualquer um que vai passar pela porta. Todos os caminhos, foi uma das últimas pregações que eu vi meu pai fazer. Ele depois chegou para mim, ele sempre tinha algumas reflexões que Deus trazia no coração dele, e ele me disse essa: as pessoas dizem na rua, meu filho, que todo caminho leva a Deus, e a gente, às vezes, crente, diz que não é verdade. A gente refuta essas pessoas. Todo caminho leva a Deus. E a gente diz, não é todo caminho que leva a Deus. Mas é verdade, eu estava lendo na Bíblia, todo caminho leva a Deus, só que uns vão encontrar Deus para serem salvos, e outros vão encontrar Deus para receber uma sentença de condenação. Mas todo caminho é verdade, vai levar a Deus. Só que depois de Deus, aí a história muda, porque quando você encontrar com Deus do outro lado, você ainda vai encontrar algumas portas. Eu me lembro de um programa de auditório, quando eu era criança, eu assistia, que tinham várias portas, e se colocava a pessoa que estava ali participando da brincadeira, para ele escolher qual porta ele queria. Observe, ele não tinha direito de escolher o que estava depois da porta, ele não tinha direito de entrar pela porta, para ver o que estava do outro lado, ele só podia escolher a porta. Mas depois que a porta se abrisse, ou saiu um gorila correndo atrás dele, ou então tinha uma bicicleta, tinha um videogame na época, e a criança ficava feliz. E eu quero lhe dizer que a verdade do Evangelho, ela não está muito distante disso, porque, como eu lhe disse, para entrar no céu tem uma porta, e só vai entrar no céu quem passar pela porta. E quem é a porta? Você vai encontrar a resposta em João 10, do verso 7 ao 9. Jesus vai dizer: então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu sou a porta, por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, e as ovelhas não deram atenção à voz deles, mas eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair, e achará comida. Quem passar por mim vai ser salvo. Observe, o texto que nós lemos diz: depois disso, nós começamos lendo exatamente com essa expressão, depois disso. Por que depois disso? Porque João não teve uma visão de uma porta no céu antes que o sacrifício de Cristo fosse apresentado. A revelação da porta que se abriu no céu, ela não veio antes da verdade ser revelada ao mundo. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Ele se revelou ao mundo. Depois que Cristo se revela, depois que Cristo morre na cruz, Ele abre para nós agora uma porta no céu. Mas Ele é a porta. E o que é que nós precisamos ter atenção, queridos? É porque no mundo e na dimensão que nós estamos então, e eu fazendo um paralelo com você, com aquele programa de auditório, é nos apresentado diariamente diversas outras portas. Porque Jesus vai dizer, vieram outros antes de mim, mas eles não eram a verdadeira porta, eles são ladrões, são bandidos, como que Jesus quisesse dizer que essas pessoas estavam enganando as pessoas, apresentando a elas um falso evangelho, uma falsa verdade, mas ele diz, mas eu sou a porta verdadeira, e quem entrar por mim será salvo. A questão é que na dimensão que nós estamos, nós não temos a oportunidade de entrar em cada porta, saber onde elas vão dar e voltar para escolher de novo. É apresentado para você várias portas, mas só uma leva ao trono de Deus, só uma leva à salvação. E todos os dias aparecem portas diante de você. Algumas aparecem largas, aparecem bonitas, aparecem enfeitadas, aparecem lhe mostrando como se por detrás delas houvesse um caminho muito largo, um caminho fácil de você andar. Outras se mostram para você, talvez velhas, antiquadas e apertadas. E há um desafio dentro de nós, qual delas nós vamos entrar? Porque você só tem o direito de escolher em que porta você vai entrar, mas depois que você entrar por ela, você não tem mais direito de escolher o caminho que você vai percorrer, você só escolhe aonde você entra. E existem portas que estão com nomes, que mexem com a nossa carne, portas bonitas, portas adornadas, portas enfeitadas, mas essas portas são as portas do inferno, elas são as portas do pecado, elas são as portas que vai levar o homem direto à perdição, e elas são atraentes aos nossos olhos, porque nelas está estampado o nome prostituição, porque nelas estão estampados os nomes do adultério, estão estampados os nomes da mentira. E quão bom é para o homem que vive nessa terra poder entrar por essas portas enquanto está aqui, porque no começo delas, elas são largas, elas são atraentes, e elas mexem com os sentidos dos homens. Ah, se o homem pudesse passar e observasse a porta da prostituição, o que será que não mexeria com os nossos sentidos? O que será que não mexeria com a nossa carne? Quão apetitoso não parecia aquele caminho? Mas uma vez tendo escolhido entrar por aquela porta, mal sabe aquele homem que ele vai entrar pelas veredas de Satanás, e que os próximos passos dele naquele caminho serão espinhos, tormentos, até que ele adentre as portas do inferno e de lá não saia mais nunca. E por vezes alguém aparece no seu caminho, lhe mostrando talvez uma porta velha de madeira, uma porta apertada, uma porta que talvez você não consiga passar com tanta coisa que você carrega, mas alguém lhe diz, o nome dessa porta é a paz, o nome dessa porta é a santidade, o nome dessa porta é amor. Mas quem nesse tempo está disposto a adentrar pelas portas do amor? Ou porta apertada, ou porta difícil, o caminho estreito. Mas em Mateus 7, do 13 ao 14, a verdade está estampada diante de nós. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil, eles levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Mas a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Ah, queridos, você pode ter entrado nessa igreja hoje, a porta da igreja ela é tão larga, e se eu pudesse, a igreja não tinha nem porta. Se eu pudesse, nós pegaríamos todas as pessoas que estão aí fora, para pregar para elas esse evangelho que você tem o privilégio de ouvir nessa noite. Mas eu não quero que você se engane, eu não quero que você pense, porque você entrou aqui nesse lugar nessa noite, você entrou na porta do céu.
porque aqui é apenas um lugar onde nós falamos de Deus, é apenas um lugar ao qual nós santificamos para invocar a presença do Espírito de Deus. Mas você pode entrar pela porta da igreja e entrar pelas portas do inferno, porque você entrou na igreja, mas a palavra de Deus não entrou em você. Estamos vivendo, irmãos, a geração do divórcio. A Bíblia diz, Deus diz, eu odeio o divórcio. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito que se o homem deixar a sua mulher e não for por causa de prostituição, se casar de novo, está em adultério. A Bíblia diz isso. E quantos estão vivendo dentro da igreja se enganando? Porque a porta é larga, porque dá menos trabalho. É difícil manter um casamento, não é fácil. Um relacionamento a dois, irmãos, não é uma coisa simples. Todos os dias você tem que vencer uma batalha, você tem que renunciar ao seu eu, você tem que renunciar ao seu ego. Mas você entende que quando você veio no altar e você fez uma aliança diante de Deus e disse que só a morte que ia lhe separar. Você disse isso diante de Deus. Como é que você agora vai diante do juiz e diz que essa aliança não tem validade? Quem é você para quebrar uma aliança que foi feita diante de Deus? Você pode fazer parte do rol de membros de qualquer igreja na terra, mas a única porta que leva para o céu se chama Jesus Cristo. E Ele disse para mim e para você, seguir a paz com todos, e a porta da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Os mais bonitinhos, irmãos, não vão entrar, os mais influentes não vão entrar, porque a porta é estreita, e o caminho é apertado, e são poucos os que passam por esse caminho. Aqui há uma triste verdade escrita por trás dessas letras. Jesus estava com muito pesar no coração, dizendo, olha, a maioria das pessoas elas vão se perder, é a maioria que vai pegar a porta larga, e essa porta vai dar direto no inferno, mas é a maioria, não é a minoria. Mas no meio da igreja tem uns crentes problemáticos, tem uns crentes, a maioria é tudo descolado, mas é essa minoria, irmãos, que está indo para o céu. Essa minoria que está pagando o preço, não pelos pecados, porque nós não precisamos mais pagar preço pelos nossos pecados. Nós cremos no sacrifício de Cristo sobre nossas vidas. Mas pagamos o preço de andar agora em amor a Deus. O preço de confessarmos a nossa fé. O preço de mantermos a nossa vida em integridade diante de Deus, não para pagar pelos nossos pecados, mas Jesus disse, quem me ama, ouve as minhas palavras. Quem me ama, obedece os mandamentos do meu Pai. Não obedecemos mais os mandamentos de Deus por obrigação, não obedecemos mais os mandamentos de Deus como quem vai exigir diante de Deus alguma coisa, mas obedecemos a Deus, porque amamos a Ele e reconhecemos a autoridade dEle sobre a nossa vida. A linguagem, irmãos, de uma porta aberta diante de nós, ela foi usada pelo apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo a igreja de Corinto. Ele ainda estava em Éfeso, e eu preguei isso aqui recentemente para vocês. Paulo, em Éfeso, escreve uma carta a Corinto, porque Apolo estava em Corinto. Ou foi ao contrário, ele estava em Corinto e escreveu a carta a Éfeso, foi isso aí. A ordem é uma dessas aí. Ele estava em Éfeso e escreveu para Corinto, foi isso aí. Mas irmãos, ele diz, eu vou permanecer em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Você que não estava aqui, você pode pegar o culto de domingo passado, você vai ver o que Paulo estava enfrentando ali em Éfeso, quando ele começou a pregar o evangelho, e aquela potestade espiritual que estava estabelecida naquele lugar, começou a ser confrontada pela presença de Cristo ali naquele lugar. A sensação que Paulo tinha, a visão que ele nos dá, é que ele estava dentro de uma arena, colocado ali por Deus, como quem é colocado dentro de uma arena, um prisioneiro condenado à morte, para enfrentar feras.
E ele descreve esse sentimento que ele tinha ali. Mas agora ele diz: olha, eu sei que eu estou sofrendo perseguição, eu sei que tem muitos adversários aqui tentando tirar a minha vida, mas eu não vou ainda para Corinto, eu vou permanecer ainda mais um pouco em Éfeso, porque eu sei que para pregar o Evangelho não é uma coisa fácil. Para fazer com que as pessoas ouçam a verdade do Evangelho, não é simplesmente abrir a boca, mas Deus preparou para mim agora uma porta. Eu tenho Deus criou para mim agora uma abertura dentro de um local de resistência, o qual eu pude passar para levar a verdade do Evangelho. E eu queria lhe dizer, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado, porque assim como essas portas se abrem, elas também se fecham. A Bíblia diz que no mundo antigo Deus estava enojado do pecado da humanidade, que Deus se arrependeu de fazer o homem pelo pecado e corrupção que houve na humanidade, e Deus resolve agora destruir a humanidade por causa do pecado. Mas ele vem Noé, um homem íntegro, que buscava a sua presença. E deixa eu te falar uma coisa, ainda nesse tempo eu creio que Deus, ele sabe separar aqueles que servem a ele e aqueles que não servem. A Bíblia diz que quando os anjos entraram em Sodoma e Gomorra, eles se lembraram de Ló. Você vai ver lá na frente, o escritor aos Hebreus dando testemunho de quem Ló era. Ele se lembrou de Ló por causa da intercessão de Abraão, mas a Bíblia diz que Ló era um homem íntegro, e que se afligia com o pecado daquele povo todos os dias. Ló foi o homem que, para preservar os anjos, que ele não sabia que era anjo, mas eram visitantes, ele estava disposto a dar suas filhas, para que aqueles homens fizessem o que quisessem com elas, mas que não fizessem mal a dois estrangeiros. E chegou o ponto que os anjos tiveram que arrancar Ló dali com força. Saia daqui, porque a cidade vai ser destruída. A praga pode estar assolando aí fora, irmãos. O mal pode estar arrasando aí fora. Mas Deus, ele sabe quem são seus filhos. Ele conhece cada um de vocês pelo nome. Vocês têm uma identidade diante de Deus. Deus conhece o seu nome. E o Espírito de Deus sabe guardar aqueles que o buscam e o temem. Aqueles que andam em sinceridade, aqueles que andam em verdade, aqueles que andam, irmãos, buscando a presença de Deus e buscando fazer o que agrada a Deus. E Deus agora anuncia um evangelho da salvação no tempo antigo. Evangelho da salvação no tempo antigo. Salvação de quê? Da destruição do mundo. Era pregado não o arrependimento dos pecados como é hoje, mas foi pregado por Noé. Olha, Deus vai destruir o mundo. E o que é que esse velho está fazendo? Está construindo uma arca lá com um bocado de pau lá no meio do seco. Esse velho é doido, esse velho é maluco. Como é que constrói arca no seco? Como é que constrói barco no seco? Ninguém nunca tinha visto chover na terra, irmãos. Nunca tinha chovido na terra. Daquele jeito, não. E está o povo lá, e está Noé, dia após dia. Eu digo sempre a vocês, veja as dimensões da arca, veja o tamanho da arca. Naquele tempo não tinha motosserra, naquele tempo não tinha guindaste, naquele tempo não tinha as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, e ele só estava sozinho com seus filhos e a sua família para construir aquilo tudo. Eu lhe pergunto, foi fácil? Será que quantos dias aquele velho Noé cortando ali, talvez aquelas madeiras, ele não parava, não olhava as suas mãos calejadas, olhava para aquela obra inacabada e dizia, será que é isso mesmo? Será que vai valer a pena eu construir isso aqui mesmo? Não sei, irmãos, a Bíblia não diz, eu estou pensando aqui, às vezes num dia de cansaço, às vezes num dia de sol quente, ele ali já cansado, com suas mãos exaustas, olhando para seus filhos, trabalhando arduamente, e ele olhava para a multidão inteira e ninguém estava fazendo nada. Será que quantas vezes o desânimo não deve ter batido na porta de Noé e perguntado a ele, está valendo a pena fazer isso? O que é que você está ganhando hoje com isso? O que mudou na sua rotina? O que mudou na sua vida de ontem para hoje? O que você ganhou de ontem para hoje? Um problema que o ser humano tem, é que nós temos o péssimo hábito de tomar decisões para imediatamente. Pensamos sempre de forma imediata. A nossa primeira reação é querer resolver o problema de hoje, é querer resolver o problema de agora.
Foi por isso que Esaú, ele perdeu a sua bênção, ele perdeu a sua primogenitura, porque ele chega com fome e o irmão dele diz: olha, eu lhe dou a comida, agora você vai ter que me dar a sua primogenitura. Ele responde: o que é que me adianta as bênçãos de Deus, se agora eu tenho necessidade de satisfazer o meu apetite? Será que esse mau princípio se aplica a tantos quantos maus apetites da nossa vida? A quantas outras necessidades que batem na nossa porta de forma imediata? E aquele homem chega a dizer: o que é que adianta tudo isso se eu morrer de fome? Será que ele morreria de fato de fome? Ou era a carne dele buscando satisfazer uma necessidade lícita? Comer não é pecado, mas nunca é lícito nada que exige de nós abrirmos mãos das bênçãos de Deus. O problema não estava na comida, estava na proposta. Você me dá a sua bênção, e aí eu lhe dou a comida. E por causa de uma decisão imediata, ele perde algo que era para o futuro. Construir arca, irmãos, não era algo que fazia os dias de Noé, naquele tempo, melhores. Construir a arca não era algo que fazia com que ele vivesse o dia seguinte melhor do que o anterior. Não aumentava a quantidade de bens dele, não aumentava o conforto dele. Ao contrário, ele acordava no dia seguinte e se lembrava que ele estava no meio de uma grande obra e que ele não podia parar. E a Bíblia diz que Deus reteve a chuva até que ele terminasse de construir a sua arca. Será que quantas vezes Deus não tem adiado seus castigos, não tem adiado pragas sobre a terra, porque tem um povo clamando a Ele? E Deus está dando tempo a mim e a você, para nós consertarmos a nossa arca, para nós retomarmos uma obra que nós paramos, algo que um dia você soube, algo que um dia você viveu com Deus, algo que um dia você teve na sua vida queimando, e hoje você está apagado, hoje você está sentado nesse banco, porque você veio para a igreja cumprir uma obrigação religiosa, mas o amor de Deus não queima mais no seu coração. A paixão de Deus não lhe move mais. Chegamos a um ponto na nossa vida que nós temos muito em jogo, porque nós construímos identidades religiosas, construímos figuras religiosas, e você pensa, essas identidades religiosas vão nos proteger, porque nós vamos pensar duas vezes antes de cometer algum pecado, porque as pessoas vão saber. Deixa eu lhe contar um segredo. Essas identidades, elas lhe protegem dos pecados públicos, dos pecados que todo mundo vê. Mas existem pecados ocultos e secretos que nós cometemos e que a sua identidade, a sua patente, ela não lhe protege deles. Quem sabe quando Jesus chega na frente de todos os discípulos, Jesus já tinha dito: olha, Pedro, eu vou levantar você pedra, Pedro, pedra, e por aí vai, e a igreja, e você vai cuidar da igreja, eu estou levantando você. Quem sabe o coração de Pedro, quando andava com Jesus, o nível de ansiedade, o nível de comprometimento, de fidelidade, em dizer: não, eu tenho uma promessa sobre a minha vida, Deus me disse que eu vou ser Pedro, e Pedro, ele vai edificar a igreja, e vai querer que eu tome conta, que eu ajude os outros, e eu vou ter que liderar essa turma. Era o líder. Quem levantou ele como líder foi quem, irmãos? Foi quem, irmãos? Pois bem, últimos momentos de Jesus na terra, antes de ser crucificado, na madrugada, Jesus olha para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes? Que é isso, senhor? O senhor está de brincadeira? Eu sou o líder da turma, o senhor já me levantou aqui no meio, como é que eu vou lhe negar? Eu estou disposto a morrer pelo senhor. Tudo bem. A gente pensa que a decisão de Pedro foi brincadeira. Eu já repeti isso aqui umas 3 vezes, mas Pedro estava falando com sinceridade. Existem níveis de batalha, irmãos, que não podem ser vencidos pela carne. Por isso que a Bíblia diz: nem carne nem sangue vão herdar o reino de Deus. A única forma que você tem de vencer a sua carne, vencer esses maus desejos do seu coração, esse ímpeto que lhe lança, que lhe projeta contra toda porta que leva ao inferno, esse desejo da sua carne. Você vai passando e você vê, quando a história da televisão de cachorro, você passa, está o cachorro parado na porta da padaria, admirando o frango que fica ali girando,
Por mais que ele saiba que ele não vai poder morder o frango, mas ele se alimenta com a ideia e com o cheiro de ficar vendo aquilo ali. E talvez se ele tivesse uma oportunidade, ele se lançaria contra sua própria vida ali dentro daquele fogo para pegar o frango que está ali. Assim é a nossa carne nos projetando contra as portas do inferno, porque o inferno também tem porta. O inferno também tem porta. Não foi isso que Jesus disse? As portas do não prevalecerão contra. Só que a porta do inferno não é para controlar a entrada, é para controlar a saída, porque quem entra lá não sai mais. O único que tem a chave da porta do inferno se chama Jesus Cristo, porque ele desceu no inferno, tomou as chaves da mão do diabo e disse: agora, Satanás, quem escolhe quem fica e quem sai sou eu, não é mais você. Quem eu quiser libertar agora, eu vou libertar, porque se o Filho do Homem vos libertar, não sereis só livre nessa dimensão, não sereis livres só no mundo, mas verdadeiramente sereis livre, porque eu liberto do pecado, eu liberto da morte e eu liberto do inferno. E vai o Noé maluco construindo a arca dele, como eu e você todos os dias temos construído a nossa. E às vezes aparece um enviado de Satanás para lhe dizer: por que é que você continua construindo isso? Você não está vendo que um barco tão grande desse vai lhe dar muito trabalho? Vamos construir um barco menor. Por que essa madeira? Vamos fazer de outro tipo. Irmãos, quando Deus lhe dá um projeto, Ele sabe exatamente para que é cada coisa. Deus é preciso nas suas leis. Deus deu as dimensões da arca exatamente como Ele queria que fosse feita. Ele deu o material, mas a gente não já fez isso de madeira, Noé? Para que a gente precisa de betume? A Bíblia diz: a madeira pode não ser tão boa, madeira de gofé, mas se eu botasse para você trabalhar talvez com uma madeira dura demais, e ele dá muito trabalho, use uma madeira mais ou menos. O segredo vai estar no revestimento por dentro e por fora. Olha a oração de Cristo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, não vai dar para tirar do mundo, não tem como tirar Noé do meio das águas, não tem. A água que vier para o ímpio, vai vir para Noé também. Na hora que chover sobre a terra, vai chover sobre a cabeça de Noé e sobre a cabeça dos outros. Mas o que é que eu peço, Pai? Guarda-os do mal, reveste-os por dentro e por fora. Enquanto a humanidade estiver descendo e estiver afundando, eles vão estar subindo e chegando mais perto de Ti. Quanto mais a água vai matando, mais eles vão se aproximando do Senhor. Quanto mais a humanidade vai morrendo, os que estão salvos estão se aproximando mais de Ti, porque estavam revestidos por dentro e por fora. Pode chover, pode o pau quebrar e fora, porque estamos revestidos. Não adianta revestir só por fora, tem que revestir por dentro e por fora. E aí vai Noé terminando a arca dele. Chegou o dia que Deus disse: chegou a hora, Noé. Como Deus tem dito a essa igreja, está chegando a hora. Vocês vão ver que a Bíblia estava dizendo que era verdade. Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, se não aceitar o sinal do anticristo. Vocês vão ver, vai acontecer. Vocês vão ver o sistema de controle de governo que vai entrar aí, pesado, acabando com tudo, e que quem não tiver disposto a abrir mão de seus bens, abrir mão de sua propriedade, e viver como foragido de novo na terra, como um marginal e como um bandido, correndo por aí, não vai conseguir se salvar. Será que a sua fé e a minha fé hoje, no dia de hoje, nos dá essa coragem de renunciarmos tudo que temos, tudo que é nosso? Porque se você não pode comprar, não pode vender, você não pode ter nada, você tem que abrir mão de tudo que é seu pela sua salvação. No dia de hoje você tem fé para isso? A fé que você tem em Deus lhe permite tomar uma decisão dessa pela sua salvação? Porque, irmãos, eu lhe digo, se a sua resposta hoje for não importa qual vai ser o outro nível de tentação, qual vai ser a outra porta que vai se abrir na sua vida, mas se você não estiver disposto a perder a sua vida por Cristo e pelo Evangelho, alguma porta vai abrir antes dela e você vai entrar. Porque Jesus nunca disse que a porta ia ser larga, nunca disse que o caminho ia ser confortável, Ele só disse que Ele nos livraria do mal.
Mas Noé não desceu nenhum anjinho. Teve um filme aí que eu vi, Tribulado, que aparece um negócio de um gigante para ajudar Noé, e aquilo ali, meu irmão, é coisa de ficção do homem, é ideia da cabeça dele. Noé teve que pagar o preço para construir a sua arca. Noé, chegou o tempo de entrar na arca. Deus está dizendo a essa igreja, está chegando o tempo de você entrar na arca. Futou com o irmão que está do seu lado, mas dá uma cotovelada santinha aí nele aí, e diga: olha, Deus está mandando lhe dizer que está chegando o tempo de você entrar na sua arca. E Noé entra na arca, irmãos. Eu creio que Noé era bonzinho, o coração de Noé era bom, e Noé entra na arca. Entra os bichos que Deus disse que ia entrar, entra tudo. E começa o pau comer do lado de fora. Quando o povo vê que a pregação de Noé era verdade, porque Noé pregou e ninguém ouviu. Ninguém se arrependeu dos seus pecados. O povo agora se lembrou de quem? Oh, rapaz, bem que aquele velho doidão disse que ia chover. E agora a chuva chegou. A água deve ter chegado nos pés dele. E ele se lembrado: rapaz, olha o que o velho falou. Será que essa chuva vai passar? Esperaram a chuva passar e a chuva não passou. Esperaram 5 dias de chuva e a chuva não passou. E aí talvez um tenha olhado para o outro e dito que nada, rapaz, daqui a pouco isso para. Vai passar, vai passar. Talvez um falso profeta tenha se levantado ali no meio e dito: desde os tempos antigos que nós invocamos a Deus, os nossos ancestrais, e vamos fazer sacrifício, e devem ter clamado a Deus, e devem ter buscado a presença. Não sei, irmãos, o que aconteceu, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que quem ainda tinha algum conhecimento de Deus, e vivia na desobediência, deve ter invocado o que pôde ali naquele lugar, até que as águas foram chegando na cintura, e eles já não podiam andar confortavelmente. Já estava apertado agora, já estava difícil se locomover, os animais pequenos já estavam morrendo afogados, talvez 5 dias de afogamento de animais pequenos, o cheiro já estava ruim, a carniça já estava fedendo, e eles disseram: não tem jeito, vamos procurar a arca do velho doidão, e vamos ver se ele bota a gente para entrar. Só que para a surpresa deles, irmãos, quando eles chegaram na arca, a Bíblia diz que a porta da arca já tinha se fechado. Você vai achar isso em Gênesis capítulo 7, do 14 ao 16. E no final do verso 16, a Bíblia diz: então o Senhor fechou a porta. Talvez alguém tenha batido do lado de fora e gritado: Noé, pelo amor de Deus, salve pelo menos os meus filhos. Eu vou morrer, Noé. Minha mulher vai morrer, mas leve pelo menos os meus filhos. Talvez um grito de socorro de uma mãe desesperada tenha comovido o coração de Noé. Noé pode ter corrido até a porta da arca e tentado remover os ferrolhos, mas para a surpresa dele, a arca não estava fechada mais por dentro, a arca estava fechada por fora. Porque se Deus não tivesse fechado a porta da arca, aquele povo ia invadir, e a arca ia afundar com Noé e com todo mundo ali dentro. A provisão da arca era para Noé e a sua família. Irmãos, a salvação ela é individual, ela é para mim, e a sua, você que tem que conquistar a sua. Nós estamos ouvindo a mesma palavra: faça o que Deus está mandando, obedeça às ordens de Deus, construa a sua arca, salve sua casa, salve sua família, ore pelos seus filhos, porque no dia que Deus fizer chover, ninguém vai subir no céu agarrado no pé de ninguém. Tem gente que vive na terra debaixo de cobertura espiritual de terceiros. Eu posso viver uma vida de pecado, eu posso viver uma vida cometendo pequenos deslizes, porque na hora que a coisa apertar, eu vou correr para minha mãe, e minha mãe vai orar. Minha mãe é mulher de Deus, minha mulher paga preço. Eu estou numa igreja agora que é fogo puro. O pessoal do louvor entra em línguas e entra no mistério, e o pastor faz live 4 horas da manhã. Cadê a turma da live aí? Dá um glória aí. Ô, glória. Eu vou levar uma vida meia boca. Na hora que a coisa apertar, eu vou pedir ao povo para clamar. Irmãos, enquanto você estiver nessa terra e você estiver com problema, a igreja vai orar, a igreja vai clamar e Deus vai ouvir. Mas tem uma coisa que a igreja nunca vai poder fazer por você: fazer você entrar pela porta. Nós podemos até lhe mostrar onde ela está, podemos até lhe levar até a porta,
mas só quem entra é você. Mas essa porta um dia fecha, irmãos. E quando ela fecha, ela não fecha por dentro. Não depende mais do homem, depende de Deus. Estamos vivendo o ano da graça de Deus, o ano da misericórdia de Deus. Quando Deus abriu para os gentios a graça da salvação, franqueando a todos que crerem no nome do seu Filho a salvação. Mas essa porta tem data para fechar. Eu não sei lhe dizer o dia, não sei lhe dizer a hora. A parábola das 10 virgens vai dizer que estava todo mundo dormindo. E quando alguém grita, vem o noivo, como nós estamos gritando nessa noite e dizendo, estamos vivendo o princípio das dores, estamos vivendo o início do cumprimento das pragas de Deus sobre a terra. Se prepare, porque o que tem escrito na Bíblia não é brincadeira, é verdade. Tudo que tem escrito vai se cumprir. Essa porta um dia também fecha. Alguém acordou. Tanto os que iam entrar no banquete, como os que iam se perder. Todo mundo acordou, desesperado. Meu Deus, eu estava vivendo uma vida atribulada. Todo mundo acordou. Mas uns tinham reserva de azeite, outros não tinham. Mas observe, o motivo, a causa intermediária que nós enxergamos nesse texto, sempre foi porque elas não tinham reserva de azeite. Sempre foi porque uma é prudente e a outra é imprudente. Mas o problema não foi esse. O problema é porque enquanto foram buscar o azeite, a porta se fechou. Se você olhar o texto de Mateus 25:10, vai dizer exatamente isso. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Ponto. E a porta foi fechada. Há um dia, irmãos, que a porta vai se fechar. Estamos clamando no dia de hoje. Acenda suas lâmpadas, enche a sua lâmpada de azeite. Se você acha que já tem azeite suficiente para manter a sua lâmpada acesa, encha para ter de reserva, porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. A Bíblia diz que Ele disse para nós que viria como um ladrão, em um momento inesperado, em um momento de trevas, em um momento de escuridão. Enquanto menos estivéssemos esperando, é aí que Ele vem. Ele pode vir nessa noite. E a pergunta é, se Cristo viesse essa noite, sua lâmpada, ela tem reserva? Mas se ela não vier, você está aí buscando para o dia presente ou para o dia da angústia também? Porque, irmãos, nós nos preparamos para o dia da batalha. E ai daqueles que são pegos pelo dia da batalha e estão despreparados. Se você soubesse o dia que viria o ladrão, é a Bíblia que diz, você se prepararia. O grande problema é porque você não sabe o dia que ele vem, então você tem que estar preparado a todo tempo. Mas quando você está preparado a todo tempo, você não é pego de surpresa. As virgens dormiram, e é normal, a Bíblia está dizendo que mesmo os que vão ser salvos, pela demora do noivo, a demora foi do noivo, todos dormiram. Todos viveram um tempo relapso, viveram um tempo de displicência espiritual, mas uma voz gritou, vem o noivo, a voz que clama no deserto, a voz do espírito de João Batista, a voz do espírito de Elias, grita mais uma vez na face da terra, o noivo está vindo, Cristo está vindo para buscar a sua igreja, e quando ele vier, essa porta da graça se fecha, e a porta da graça se fecha, e não tem mais salvação pelo nome de Jesus, porque acabou. Mas ainda que não venha esse dia para todos, esse dia pode vir individualmente para mim e para você, porque só podemos escolher a porta que vamos entrar, enquanto estamos vivos, porque depois que você morre, dentro da porta que você tiver, você vai permanecer lá para sempre. E eu não sei, irmãos, de verdade, não sei de verdade lhe dizer quem vai ser salvo e quem não vai. A notícia ruim que eu tenho para lhe dar é que não vai ser a maioria. Se você está olhando para o que a maioria está fazendo, é melhor você repensar os seus conceitos e começar a ler a Bíblia, porque é a minoria que está lendo a Bíblia no tempo de hoje, é uma minoria que tem buscado o que está escrito na Bíblia no tempo de hoje, a verdade.
porque a porta vai fechar. E não é o homem que vai fechar. Não é a igreja que vai fechar a porta e vai dizer: a partir de hoje não entra mais ninguém aqui para aceitar Jesus. A igreja vai ser tirada, o Espírito vai ser tirado, e aí o mundo vai ser entregue na mão do anticristo. Você está preparado para a volta de Jesus hoje? A sua vida está em ordem nesse dia de hoje? Ou você escolheu a porta dos desesperados para se encontrar com um macaco? Porque a gente não sabe o que está lá atrás, a não ser que seja revelado. E a Bíblia trouxe para nós a revelação. Cuidado com a porta larga. Cuidado com a porta que está lhe seduzindo. Cuidado com a porta que lhe parece um caminho confortável. Mas tem uma porta de um preço a ser pago. Tem uma porta com uma promessa escrita nela. Tem uma porta que está marcada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E nela tem uma ordem muito clara: aqui a morte não entra. Você pode percorrer o Egito e todo, mas aonde o sangue do Cordeiro estiver, aqui você não entra. E eu vou chamar o pastor para fazer a oração final, mas antes de eu chamar o pastor, eu quero dar uma notícia à igreja hoje, depois de ter pregado esse sermão, que Deus me incomodou a semana inteira para pregar essa palavra. Eu até brinquei com o pastor Clóvis, ele estava perguntando que ele ia pregar sábado, e eu disse: ele, velho, eu não sei, velho, a palavra vem na minha cabeça, e eu só preciso parar e botar os versículos arrumados na ordem que veio. E hoje eu ia almoçar, minha mãe botou a mesa, e todo mundo estava sentado, e ninguém foi almoçar, já tinha orado e ninguém foi almoçar. E depois todo mundo começou a ir, eu disse: eu preciso terminar a ministração. Eu estava sentado na mesa, com um prato na minha frente, sentado, todo mundo almoçando, e eu terminando essa ministração, só colocando os versículos na ordem. Quando eu terminei de almoçar, o telefone do hospital me ligou, pediu para eu ir lá, e infelizmente na data de hoje meu pai faleceu. Mas eu estive ali com o médico e saí dali com meu coração em paz. Porque eu sei que eu fiz o que eu pude, nós lutamos até onde deu, e vamos continuar, irmãos, a nossa live todos os dias, orando pelos que ainda têm vida, pelos que ainda estão ali. Eu sei que meu pai está em um bom lugar, Deus me deu um sinal hoje muito forte. Quando eu cheguei na porta do hospital, hoje é domingo, não tem acesso, não tem visitação, não tem médico para dar relatório, não tem. E só tinha um casal que chegou lá, uma pessoa que estava de máscara é difícil a gente reconhecer assim as pessoas que a gente não vê há muito tempo. Tinha uma pessoa de máscara que foi pegar um familiar que tinha recebido alta. E quando eu olhei para a pessoa, eu achei familiar. E essa pessoa também me reconheceu, falou comigo: Samuel, eu disse: me lembrei. Dona Raimunda, como vai a senhora? Essa moça, ela trabalhou com meu pai, foi funcionária dele durante 15 anos. E quando ele vendeu a empresa no ano passado, já mais algum tempo, já 2 anos mais ou menos que vem nesses trâmites, a empresa nova que assumiu resolveu terceirizar o refeitório. E ele pediu ao dono da empresa que desse uma oportunidade àquela moça, porque ela já tinha 15 anos trabalhando na empresa, que ela montasse uma estrutura de uma cozinha industrial para fornecer. E graças a Deus essa mulher prosperou, e ela hoje me disse, na porta do hospital, podia ter encontrado qualquer pessoa lá, irmãos, porque eu encontraria exatamente uma pessoa que trabalhou para meu pai durante todos esses anos. Enquanto eu trabalhei na empresa de 2012 a 2014, eu via aquela senhora todo dia servindo o almoço da gente ali. Ela cozinhava para quase 230 pessoas todo dia. E ela virou para mim e disse: olha, tudo que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus e a seu pai. Eu vim buscar o meu marido que está saindo. Mas ela não estava alegre porque o marido dela estava saindo, ela estava triste quando soube a notícia de meu pai. E eu disse: ela, fique em paz, dona Raimunda, a gente está bem, eu vou ouvir o médico aqui. E eu ouvi, irmãos, e eu tenho certeza. Eu peço a vocês oração pela minha família, pela minha irmã, para que Deus guarde. Mas eu estou em paz, porque eu sei onde eu vou encontrar meu pai. Ele viveu uma vida que ele escolheu a porta que ele queria entrar. E eu sou testemunha das obras que ele fez aqui na terra. E tenho certeza que todas elas chegaram diante de Deus. Tenho certeza que um dia todos nós vamos estar reunidos lá, para encontrar com ele no céu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.